que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de aliança.
A paz do Senhor a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que você estará ouvindo este áudio ou assistindo a este vídeo em nossas redes sociais, mas eu creio profundamente que há de edificar a sua vida, há de transformar a sua fé, há de fazer você perseverar no alvo. Sim, estamos falando sobre as promessas de Deus. Este é o nome e o tema do propósito em orações. As promessas de Deus sempre se cumprem. Deus não mente. Na Bíblia, Deus faz muitas promessas para todos os que o amam. Podemos confiar nessas promessas porque Deus é fiel. Deus promete perdoar todos os pecados de quem aceita Jesus como seu Salvador. Ele também promete estar conosco e nos ajudar a vencer todas as dificuldades. Deus promete que o Espírito Santo nos guiará e que no fim teremos a vida eterna com Ele, livres do pecado e do sofrimento. E hoje, no 8º dia deste grande propósito em orações, promessas de Deus, o projeto A Marca da Promessa traz para a leitura o livro 1 de João, capítulo 1, versículo 9. E a palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, neste exato momento peço que você se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que eu trago para a sua vida. A Bíblia ensina claramente que Deus fez provisões para o perdão dos nossos pecados. No entanto, existem muitas pessoas que têm muita dificuldade em acreditar que o perdão está disponível para certos pecados e escolhas que fizeram na vida. Assim, elas continuam a viver em um estado compartimentado em sua consciência mental e seus conhecimentos de coração não coincidem, e a pessoa não pode aceitar o perdão de Deus. Veja bem, para restaurar a intimidade com nosso Pai é um aspecto muito importante do perdão e talvez seja melhor compreendido na relação entre pai e filho. Quando uma criança decide fazer algo errado, um pai amoroso só precisa saber que a criança está sinceramente arrependida por suas ações para a reconciliação e intimidade serem restauradas. No entanto, precisamos entender que, mesmo que há perdão, que também há consequências. A Bíblia nos ensina que o homem semeia, isto também colherá. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Para alguns, pode ser um efeito duradouro sobre a saúde das consequências do abuso de drogas ou do álcool. Ou pode ser uma doença transmitida sexual que não tem cura. E para outros, pode ser algo completamente diferente e muito secreto que está enterrado em sua alma, como tendo tido um aborto do qual nunca ninguém soube. Em qualquer caso, é tentador para a pessoa interpretar consequências duradouras como um sinal de julgamento e rejeição contínua de Deus. Embora em muitos casos as pessoas tenham que viver com essas consequências de sua desobediência, o nosso amoroso Pai Celestial está sempre pronto para nos perdoar de todas as ofensas. Deus está sempre chamando os pecadores para buscá-lo e lhes promete o perdão quando eles realmente se arrependem. É por causa de sua grande misericórdia e graça que Deus resgata o crente do poder das trevas, que começou no jardim do Éden. Jesus veio à Terra para restaurar a nossa relação com o Pai. Ele estende um convite amoroso para o perdão de pecados, que só é possível através de seu sangue derramado.
Ele deu sua vida para que possamos viver. Somos perdoados por causa de sua obediência e sacrifício na cruz e por pagar a nossa tremenda dívida do pecado. Veja bem, em Romanos 3, versículo 24, lemos que todos nós somos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Para demonstrar como nosso Pai Celestial nos quer amar, aceitar e nos perdoar quando nos voltamos para Ele. Jesus contou a parábola do filho que desperdiçou a sua herança e viveu uma vida imoral, e quando ele não tinha mais nada, nem comida para comer, ele decidiu voltar para casa. Seu pai nunca desistiu dele. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Lucas 15, versículo 20. Esta é a forma como nosso Pai Celestial nos vê, nos dá as boas-vindas, nos perdoa e nos ama mesmo depois que pecamos bem feio, e em seguida voltamos a Ele. Ele é movido de compaixão e nos acolhe de braços abertos. Veja bem, em João capítulo 8, versículos 3 a 11, a história é contada de uma mulher que foi surpreendida no ato de adultério, e os escribas e os fariseus trouxeram essa mulher diante de Jesus. Eles queriam apedrejá-la. No entanto, Jesus lhe disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Cada um deles foi condenado em sua própria consciência e se afastaram. Quando Jesus e a mulher foram os únicos que estavam lá, ele disse à mulher: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Então Jesus declarou: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Mesmo quando Jesus estava morrendo na cruz, ele mostrou compaixão para o criminoso que estava pendurado na cruz ao lado dele quando ele confessou que ele merecia o castigo e pediu a Jesus que se lembrara dele quando ele entrara no seu reino. E Jesus, em toda a sua misericórdia, lhe disse: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Há tantas belas histórias de perdão na Bíblia, e é o desejo profundo de Deus de ver pecadores voltar para Ele e receber o perdão por seus pecados. A alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende e se dirige a Deus. Lucas capítulo 15, versículo 10. Precisamos entender que, quando nos tornamos filhos de Deus, somos uma nova criatura, uma nova criação. O nosso passado é limpado e recebemos uma vida nova. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. Porque Jesus não veio aqui para condenar-nos, mas para nos salvar. João capítulo 3, versículo 17. Deus não somente perdoa os nossos pecados, mas Ele também se esquece dos nossos pecados, porque Deus nos ama e Ele não se lembra mais de nossos pecados. Isaías 43, versículo 25. Quando os nossos pecados são perdoados, eles são removidos de nós, como o Oriente está longe do Ocidente. Salmos 103, versículo 12. Nos é dito para não olhar para o passado, mas avançar em direção ao futuro. Filipenses 3, versículo 13. O próprio Deus não se lembra dos nossos pecados, então, por que nos lembrarmos dele? Se ele sentiu que era melhor esquecê-los, então por que continuamos lembrando-nos deles? Deus quer que nós nos perdoemos a nós mesmos
e permitimos que o sangue de Jesus nos lave e limpe a nossa consciência de todo o mal que temos feito. Hebreus 9, versículo 14. Por favor, lembre-se que quando Deus perdoa, Ele remove o pecado e restaura a alma. Devemos lembrar que definitivamente vamos experimentar uma transformação e nossa vida verdadeiramente mudará quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, porque a verdadeira salvação sempre traz transformação. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Meu irmão, minha irmã, eu encerro com um pensamento sobre o versículo em referência a este 8º dia do propósito em orações, promessa de Deus. Confessar nossos pecados significa que vemos nosso pecado da mesma forma que Deus os vê, o mesmo desgosto e desdém deles. Este tipo de confissão abre nosso coração ao dilúvio da graça do céu. Salmos, capítulo 51. Deus compartilha conosco a doce libertação do pecado que Jesus comprou no Calvário. Nossos pecados não são apenas perdoados, mas somos purificados. Não somos mais pecadores e a mancha do pecado é removida. Somos limpos, perfeitos e sem mácula por causa da graça purificadora de Deus. Vamos viver de tal forma que reflitamos este incrível presente. Devemos reconhecer os nossos pecados e buscar em Deus o perdão e a purificação deles. Os dois resultados disso são, primeiro, o perdão divino e a reconciliação com Deus. E segundo, purificação, isto é, remoção da culpa e a destruição do poder do pecado, a fim de vivermos uma vida de santidade. Amém? A palavra do Senhor foi semeada e creio poderosamente que está, a partir deste exato momento, transformando a sua vida. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito Pai Celestial, confesso ao Senhor meus pecados. Por favor, perdoa-me de meus erros, meu orgulho, minha ingratidão. Para você que está agora orando junto comigo, verbalize a Deus seus pecados especificamente. Este é o momento de você confessar tudo que está preso no seu coração. Obrigado, Senhor, por limpares o meu coração. Obrigado, Senhor, por me permitir ser honesto com o Senhor e compartilhar a minha frustração e tristeza por tê-lo cometido. Sim, por tê-los cometido. Por favor, meu Pai, liberta-me. Sim, Pai, liberte-me do poder deles sobre minha vida e dê-me a confiança de que o não só me perdoou, mas que também me purificou e santificou. Toda honra e toda glória e todo louvor seja dado a Ti. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.